Turma, talvez esse seja o problema mais difícil da lista, tá? Então, por mais que lá a gente tenha a solução, e a solução ela não está tão pequena, talvez. Então, esse com certeza é um dos problemas ideais para resolver aqui por vídeo. E caso vocês ainda tenham dificuldades, a gente pode comentar ele na próxima aula, tá? Então, o problema é, encontre todas as soluções inteiras positivas da equação abaixo, né? Então, 5 elevado a x mais 12 elevado a y igual a z ao quadrado. Iremos fazer algumas análises antes, tá? Primeira análise que iremos fazer, vamos analisar essa expressão módulo 3, tá? Então, analisar módulo 3, né? Lembre-se que esse 3, né, saiu da onde, professor? Geralmente essas análises a gente vai escolhendo alguns números, tá? Então escolhi módulo 3, módulo 5, módulo 4, né, módulo 7, porque a gente tem algumas propriedades com relação ao z ao quadrado, tá? Então, a partir disso a gente vai tirar algumas conclusões. A primeira que a gente vai fazer é analisando o módulo 3. O que é que nós temos, né? O 5 ele é 3 mais 2, então 5 é congruente a 2 módulo 3, então eu vou ter que 5 elevado a x mais 12 elevado a y, né? Isso aqui é congruente a 2 elevado a x, só que 12, ele é múltiplo de 3, né? Então, supondo que o y ele não é zero, né? Então, para y maior ou igual a 1, e ele está pedindo soluções inteiras positivas, então, naturalmente, y é maior ou igual a 1, né? Então, 12 elevado a y é múltiplo de 3. Então, 5 elevado a x mais 12 elevado a y é congruente a 2 elevado a x módulo 3. Só que isso é z ao quadrado, né? Então, z ao quadrado é congruente a 2 elevado a x módulo 3. Observe o seguinte, 2 elevado a 0 é congruente a 1 módulo 3. 2 elevado a 1 é congruente a 2 módulo 3. 2 ao quadrado é congruente a 4, né? Congruente a 1 módulo 3. E aqui começa a repetir. Então, 2 elevado a um número par, ele sempre vai ser congruente a 1 módulo 3. 2 elevado a um ímpar é congruente a 2 módulo 3. Só que quando eu analiso a expressão z ao quadrado, né, eu vou ter o quê? Ó? 0 ao quadrado ele é congruente a 0 módulo 3. 1 ao quadrado é congruente a 1 módulo 3. E 2 ao quadrado é 4, que é congruente a 1 módulo 3. Como a gente já viu, z ao quadrado ele é congruente a 0 ou 1 módulo 3. Nunca vai poder ser congruente a 2, né? Então, se z ao quadrado só é congruente a 0 e 1, e 2 elevado a x, ele só é congruente a 1 e 2, então, obrigatoriamente, eles vão ter que ser congruentes a 1 módulo 3, né? Daqui eu vou ter que x ele vai ter que ser par para ser congruente a 1, né? E o z eu vou ter que ele vai ter que ser congruente a 1 ou 2 módulo 3. Ele não vai ser múltiplo de 3, né? Mas o importante é que x é par. Se x é par, eu posso escrever x como sendo 2x0, tá? Então, perfeito. Isso eu já consigo tirar uma relação. Observe que com isso, teoricamente, eu já poderia trabalhar com a diferença de dois quadrados, né? Passando 5 elevado a x para o outro lado, eu ia ter z ao quadrado menos 5 elevado a 2x0, né? Mas vamos analisar módulo 5 também, tá? Então vamos analisar essa expressão mesmo, só que módulo 5, eu vou ter o quê, ó? Analisando módulo 5. Vou ter o quê? 5 elevado a x mais 12 elevado a y. Isso aqui vai ser congruente a 5 elevado a x é congruente a 0, né? Divisível por 5. Então, 12 elevado a y. O 12 é congruente a 2. 2 elevado a y, módulo 5. Certo? Só que 5 elevado a x mais 2 elevado a y é z ao quadrado. Então, isso aqui é congruente a 2 elevado a y, módulo 5. Só que vamos analisar como é que 2 elevado a y se comporta módulo 5, né? Eu vou ter que 2 elevado a 0 é congruente a 1. 2 elevado a 1 é congruente a 2. 2 ao quadrado é congruente a 4, né? 2 ao cubo é congruente a 8, que é 3.
2 à quarta é congruente a 16, que é congruente a 1. Isso aqui módulo 5, né? Ok? Vou colocar até aqui assim, módulo 5. Observe que aqui começa a repetir. Então, quando eu tenho 2 elevado a 0 é congruente a 1 e 2 elevado a 4 é congruente a 1, então, de 4 em 4, né, 2 elevado a um múltiplo de 4 vai ser congruente a 1 módulo 5. Beleza. Só que vamos ver como é que se comporta z ao quadrado, né? 0 ao quadrado é congruente a 0, 1 ao quadrado é congruente a 1, 2 ao quadrado é congruente a 4, 3 ao quadrado é 9, né? 9 é congruente a 4. 4 ao quadrado é 16, que é congruente a 1, né? E 5 ao quadrado é congruente a 0. 5 já rodou um ciclo, né? Então, eu tenho essa propriedade aqui. Observe o seguinte, se esses caras são iguais, aqui ele pode ser congruente a 1, 2, 3 ou 4. E aqui ele pode ser congruente a 0, 1 ou 4. Né? Então, as únicas possibilidades é 1 e 4, né? Então, quando é que esse cara aqui dá 1 ou 4? Somente no 2 elevado a 0, 2 ao quadrado, 2 a quarta. Então, daqui eu consigo concluir que o y ele é par. Só que se o y ele é par, eu posso escrevê-lo como sendo y igual a 2y0. Então, eu já tenho x igual a 2x0, y igual a 2y0, ok? Lembrando, é sempre interessante que de um lado eu fique somente uma potência de um número primo, tá? Porque é mais fácil de um produto de dois fatores dando potência de primo, é mais fácil de eu trabalhar com eles, né? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho a seguinte expressão: 5 elevado a x, 5 elevado a 2x0, mais 12 elevado a 2y0. Isso aqui é igual a z ao quadrado. Se eu passar esse cara para esse lado aqui, eu vou ter o seguinte: z ao quadrado menos 12 elevado a 2y0 igual a 5 elevado a 2x0. Ok? Olha só, z ao quadrado menos 12 elevado a 2y0, eu posso tratá-lo como diferença de dois quadrados. Então, é z mais 12 elevado a y0 vezes z menos 12 elevado a y0. Isso aqui é igual a 5 elevado a 2x0. Ok? Então, vamos lá. Tem um produto de dois fatores sendo igual a uma potência de 5. Obrigatoriamente, o que a gente vai ter? Nós teremos que cada um deles vai ter que ser uma potência de 5. Então, vou chamar aqui 5 elevado a j e z menos 12 elevado a y0 igual a um 5 elevado a i. E quanto é que vale i mais j, né? O produto é 5 elevado a i mais j. E do outro lado é 2x0. I mais j é 2x0. Ok? Então pronto. Chegamos nessa expressão aqui. Se eu fizer a diferença dessas duas expressões aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes 12 elevado a y0 é igual a 5 elevado a j menos 5 elevado a i. Tá? Isso aqui eu posso escrever como sendo 5 elevado a i vezes 5 elevado a j menos i menos 1. Ok? Observe o seguinte. Desse lado aqui eu tenho fatores 2. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3, né? Então aqui eu tenho fatores 2 e 3 somente. E aqui eu tenho esse 5 elevado a i, né? Que não pode ter fator 5, porque de um lado só tem fator 2 e 3. Então, obrigatoriamente aqui, eu vou ter o quê? Que o i ele tem que ser igual a 0, né? O i tem que ser igual a 0. Né? Então, essa é a conclusão primeira que eu tiro. Então, do lado aqui, ó, eu vou ter o quê? 2 vezes 12 elevado a y0 vai ser igual a, né, 5 elevado a j, né? Só que o i é 0, então j é 2x0, né? Tá aqui, ó. I igual a 0, j igual a 2x0. Que a soma tá... Então vai ser 5 elevado a j, 5 elevado a 2x0, menos 5 elevado a 0, que é 1. Então, vamos trabalhar com essa expressãozinha aqui agora.
O 12, né, eu vou escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Então, 2 vezes 2 elevado a 2y0 vezes 3 elevado a y0 é igual a 5 elevado a 2x0 menos 1. Eu posso tratá-lo como diferença de 2 quadrados. 5 elevado a x0 menos 1. Tá? Aí, observe o seguinte. Eu tenho um produto de dois caras, sendo igual a 2 vezes 12 elevado a y0. Só que, vamos calcular o MDC desse carinha aqui, seja D igual ao MDC desses dois números, tá? 5 elevado a x0 mais 1, 5 elevado a x0 menos 1. Concordo comigo que eu tenho que D divide 5 elevado a x0 mais 1 e D divide 5 elevado a x0 menos 1. Então D divide a diferença, né? Então D divide 2, tá? Como 5 é ímpar e 1 é ímpar, né? Então 5 elevado a x0 mais 1 é ímpar e 5 elevado a x0 menos 1 também é ímpar, né? Porque eles são maiores do que 1, x0, né? Então não vai poder ser o 5 elevado a 0 menos 1. Não pode. Então sempre vai ser x0 vai ser maior do que 1, então 5 elevado a x0 sempre vai ser ímpar, menos 1 vai ser sempre par. Então os dois números são sempre pares e D divide 2. Então naturalmente o MDC é igual a 2, tá? Se o MDC é igual a 2, por que eu fiz isso, tá? Se eu pegar essa expressão aqui, que eu vou chamar de asterisco, essa expressão asterisco, eu tenho um produto de dois caras igual a um número que eu já tenho fatorado em números primos, né? Se eu tenho que o MDC deles fosse 1, um produto de dois números, então eu consigo separá-los. Eu consigo separar em casos, porque se eu sei que o produto deles são primos entre si, né? Então é fácil de separar. Vamos ver como é que vai ficar isso? Essa expressão em asterisco eu tenho 2 vezes 2 elevado a 2y0 vezes 3 elevado a y0 igual a 5 elevado a x0 mais 1 vezes 5 elevado a x0 menos 1. Se eu dividir por 4 essa expressão, eu vou ter o quê? 2 aqui dividir por 4 vai ficar sobre 2, né? Eu vou tirar um fator desse 2 elevado a 2y0. Então vai ficar 2 elevado a 2y0 menos 1 vezes 3 elevado a y0 igual a 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 vezes 5 elevado a x0 menos 1 sobre 2. Então, vou copiar isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Não sei se consigo copiar. Vou colocar aqui embaixo. Eu vou ter essa expressão que é o que eu preciso resolver agora. Olha só. Esse número, 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2, e esse número, 5 elevado a x0 menos 1 sobre 2, agora o MDC deles é 1, porque era 2, como eu dividi por 2, cada um, então o MDC deles é 1. E o produto é igual a isso aqui. Então eu vou ter alguns casos. As únicas possibilidades são, vamos ver, primeiro caso, como esse é maior do que esse, né? Então primeiro caso, 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 é igual a esse cara é o número grandão, né, o maior de todos, e o 5 elevado a x0 menos 1 sobre 2, ele é igual a 1. O produto dá igual àquele número. Segundo caso, seria qual? 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 igual a potência de 2, né, que é 2 elevado a 2y0 menos 1, e o 5 elevado a x0 menos 1 sobre 2 sendo igual ao 3 elevado a y0. O terceiro caso seria o quê? O 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 igual a 3 elevado a y0 e o 5 elevado a x0 menos 1 sobre 2 sendo a potência de 2. E o último caso, que seria um quarto caso, 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 sendo igual a 1, né? E o 5 elevado a x0 menos 1 sobre 2 sendo o número todo.
3 elevado a y0. Só que observe o seguinte, o 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 é maior do que o 5 elevado a x0 menos 1 sobre 2. Né? Então esse número ele é maior do que esse. Então esse caso aqui ele já não pode ser possível. Tá? Então vamos resolver todos esses casos aqui. Então vou cortar aqui só para facilitar a nossa vida. Então o primeiro caso, copiar aqui. Então vamos resolver esse primeiro caso, que também vai ser simples, tá? Por quê? Porque se 5 elevado a x0 menos 1 sobre 2 é igual a 1, 5 elevado a x0 menos 1 é igual a 3, 5 elevado a x0 tem que ser igual a 4, absurdo, não tem solução. Ok? Então vamos para o segundo caso. O segundo caso é esse aqui. Vamos copiar aqui. Copiar. Para o segundo caso. Então, analisando esse caso aqui, o que é que nós vamos ter, certo? Daqui eu posso ter... vamos fazer... O que é que a gente vai obter aqui, né? 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 é igual a 2 elevado a 2y0 menos 1, tá? Então, se eu tenho isso, observe o seguinte. 5 elevado a x0 mais 1 é 2 vezes 2 elevado a 2y0 menos 1. 2 elevado a 2y0. Isso aqui é múltiplo de 4. Só que 5, né, é congruente a 1 módulo 4. Então 1 elevado a x é congruente a 1, mais 1 que é congruente a 2 módulo 4. Nós chegamos em um absurdo aqui, pois de um lado é múltiplo de 4 e o outro lado é congruente a 2 módulo 4, tá? Então, vamos para o último caso, né? Que é esse terceiro caso aqui, para a gente ver se tem solução. Vou botar já na outra página. Terceiro caso. Para esse caso aqui, o que é que eu vou ter? Se eu fizer a diferença dessas duas expressões, do lado esquerdo, 5 elevado a x0 some, né? Então vai ficar 1 menos 1 dá 2 sobre 2 dá 1, igual a 3 elevado a y0 menos 2 elevado a 2y0 menos 1, né? Então, eu tenho que resolver esse problema agora, tá? Então, para resolver esse problema agora, é interessante que ele é problema equivalente ao problema anterior da lista, né? Que é o problema 26. Então, eu já vou resolvê-lo e aí já vale para resolver o problema 26 também, tá? Então, chegamos a essa conclusão aí. Vamos fazer esse problema aqui, então? O que é que a gente tem? Vamos analisar, primeiramente, módulo 3, tá, pessoal? Então, 1 vai ser congruente a 3 elevado a y0 menos 2 elevado a 2y0 menos 1. Se eu estou analisando o módulo 3, 3 elevado a y0 é múltiplo de 3. Então, 1 é congruente a menos 2 elevado a 2y0 menos 1 módulo 3. Nós sabemos que 2 elevado a 2y0 menos 1, né? 2 elevado a um número ímpar, ele vai ser congruente a quanto? Né? Ele sempre vai ser congruente a 2. Então, menos 2 vai ser congruente a 1. Não chego em nada, não consegui ter nenhuma solução, né? O importante é que a gente tentou o módulo 3 e não encontrei nenhuma expressão que fosse problema, tá? Agora, analisando isso aqui, módulo 4. Olha só o que é que eu vou ter, tá, pessoal? Analisando o módulo 4. De um lado eu vou ter 1, né? Congruente a... O 3 é congruente a menos 1 elevado a y0, menos... Essa potência de 2, 2 elevado a 2y0 menos 1 módulo 4, olha só. Se o y0 ele for maior ou igual a 2, então vamos botar aqui. Se y0 for maior ou igual a 2, eu vou ter que 2 elevado a 2y0 menos 1, né?
ele vai ser congruente a 0 módulo 4. Então, o que é que eu vou ter? Que essa expressão aqui é 1 é congruente a menos 1 elevado a y0 módulo 4. Naturalmente, o y0 ele é par, né? Então, eu vou escrever o y0 da forma 2y1, tá? Se y0 é da forma 2y1, olha só o que é que eu vou obter. 1 é igual a expressão que a gente tinha é 3 elevado a y0 menos 2 elevado a 2y0 menos 1, não é isso? Então, 1 é igual a 3 elevado a 2y1 menos 2 elevado a 2y0 menos 1 vai ficar 4y1 menos 1. Observe que eu posso passar esse 2 para um lado, 1 para o outro, eu vou ter 3 elevado a 2y1 menos 1 igual a 2 elevado a 4y1 menos 1. Posso trabalhar esse cara aqui como sendo diferença de 2 quadrados, não posso? Então vai ficar 3 elevado a y1 mais 1 vezes 3 elevado a y1 menos 1 igual a 2 elevado a 4y1 menos 1. Sei que é grande, pessoal, mas a gente vai concluir isso aqui, tá? Então, isso aqui eu vou ter o seguinte. Esse produto desses dois números é 2 elevado a 4y1 menos 1. Então, eu sei que cada um deles vai ter que ser uma potência de 2. 3 elevado a y1 mais 1 é igual a 2 elevado a j. 3 elevado a y1 menos 1 é igual a 2 elevado a i. Tá? Onde o i mais j é 4y1 menos 1. Ok? Dessas duas expressões aqui, se eu fizer a diferença, eu vou ter que 2 é 2 elevado a j menos 2 elevado a i. Isso aqui é 2 elevado a i vezes 2 elevado a j menos i menos 1. De um lado eu só tenho o fator 2, do outro eu tenho o fator 2 elevado a i, né? E o outro um número primo, número ímpar, perdão. Se esse número ele é ímpar e só tem fator 1 ou 2, né? Então ele obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Então j menos i vai ter que ser igual a 1, não é isso? Só que se o j menos i é igual a 1, o i, ele tem como produto dá 2, né? O i tem que ser igual a 1. Ok? Se o i é 1, o j é igual a 2, né? Então j é igual a 2 e i é igual a 1. Se o j é igual a 2 e o i é igual a 1, dessa expressão aqui, ó, eu vou ter que 4y menos 1 é igual a 3, né? Então y1 é igual a 1. Se o y1 é igual a 1, y0 é igual a 2, né, pessoal? Porque eu sei que y0 é 2y1. Só que da mesma forma, eu já sei que o y, ele é, lá do começo, o y, ele é 2y0, né? Se o y ele é 2y0, então eu vou ter que o y é igual a 4, tá? Começa a resolver o problema, começa a ficar mais fácil, né, pessoal? Olha só, daqui eu vou ter o seguinte, vamos subindo aqui para a gente encontrar o x0, né? Eu sei que 5 elevado a x0 menos 1, né, é 2 elevado a 2y0 menos 1. Ou 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 é 3 elevado a y0. Então 5, vamos usar essa expressão. 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 é 3 elevado a y0. y0 é 2, né? Então 5 elevado a x0 mais 1 é igual a 3 ao quadrado dá 9, né? 9 vezes 2 dá 18. 18. Então daqui eu vou ter que 5 elevado a x0 é igual a 17, não é isso? Esse era o último caso mesmo? Isso. E 17, que eu chego que é um absurdo, tá? Então, essa solução aqui não existe, mas eu fiz uma suposição antes, né? Se y0 fosse maior ou igual a 2, né? Então, o que é que eu concluo? y0 não é maior ou igual a 2. Então, a única possibilidade é y0 igual a 1. Então, eu tenho que testar esse caso, né? Então, para y0 igual a 1, eu vou ter o quê?
y é igual a 2, né? Opa, y1 é igual a 2, implica que perdão pessoal, y0 é igual a 1, y é 2y0, então y vai ser igual a 2, né? Então eu já tenho essa conclusão. Se y é igual a 2, 5 elevado a x0 mais 1 sobre 2 igual a 3 elevado a y0, que é 3, não é isso? Então eu vou ter que 5 elevado a x0 mais 1 igual a 6, 5 elevado a x0 é igual a 5, implica que x0 é igual a 1, tá? Se x0 é igual a 1, quanto é que vale o x? X é 2x0, então x igual a 2. E vamos ver se isso satisfaz, se a gente existe z para isso. 5 ao quadrado, 5 elevado a x, mais 12 elevado a y, 12 ao quadrado, igual a z ao quadrado. Então, 25 mais 144 igual a z ao quadrado, né? 169 igual a z ao quadrado. Então, z igual a 13. Ou seja, a única solução, né? x, y, z é x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 13. Tá bom, pessoal? Essa daqui grande, mas a gente lembrou de congruência, a gente falou de MDC, a gente viu a propriedade de quando a gente tem um produto de dois fatores igual a uma potência, né, uma potência de um primo, separar isso em duas potências, né? Então a gente conseguiu basicamente passar por quase toda a matéria que foi ensinada, tá bom?